Olá, 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 hora de comentarmos aqui no canal sobre WandaVision e seus 2 primeiros episódios. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais o Cine Tavão e eu sou o Tavão. E hoje estaremos aqui para falar sobre esses 2 primeiros episódios de WandaVision, a aguardada série da Marvel que acabou de estrear no Disney+. Primeiramente, essa é uma série que ela acaba se diferenciando um pouco de como é o MCU, os filmes do MCU. Pois por mais que tenhamos grandes momentos como Pantera Negra, Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, Guerra Infinita, Ultimato, existe um problema no MCU que é aquela pasteurização de histórias, aqueles formatos que eles fazem, que apesar de eu defender esse formato por outras questões, por uma questão de simplicidade e acessibilidade para qualquer tipo de público, eles não são tão ambiciosos. Só em momentos específicos é que eles se permitem terem linguagens mais autorais e, de certa forma, marcantes. Porém, a série WandaVision, eu não tenho ideia se isso é uma forma de chamar atenção para séries ou se é algum plano para a fase 4, de inserir uma linguagem mais forte nessas produções que estão por vir para diferenciar essa era dos 10 anos anteriores da Marvel. Mas a impressão que temos aqui nesses 2 primeiros episódios é que eles estão sim apostando em linguagem, estão apostando em narrativa e estão apostando em algo que é diferente e especial. Aqui, os 2 primeiros episódios seguem muito um formato de sitcom anos 50 e anos 60, se utilizando de todos os tipos de arquétipos e de modelos, de estruturas de história daquela época. Porém, eu não acho que ele seja totalmente comédia. Ele tem esse teor mais para causar uma certa estranheza e não vai mergulhar totalmente nesse tom e ser uma legítima comédia. Há momentos onde surge um certo desconforto, que é por conta de toda essa trama que eles estão narrando. É uma trama que, pelo que a gente pode compreender ali, esse mundo de sitcoms é um mundo criado por Wanda para uma fuga, pois nós sabemos que os sitcoms é basicamente tudo perfeito, é um mundo mágico e perfeito, onde não há nenhum problema. Por isso faz todo sentido essa temática. Apesar disso ser mais uma opinião minha, eles ainda não apresentaram muito bem tematicamente a ligação dessa narrativa com a sua história. As atuações é um ponto que eu gostei bastante. Tanto Paul Bettany como a Elizabeth Olsen, eles estão sim se esforçando muito para capturar essa aura. Apesar de que ainda tem um ar meio farsesco, não é uma legítima comédia. Você pode interpretar pela questão de que não é realmente uma comédia, porque isso tudo é uma piração dela. Acaba ficando mais na homenagem e na emulação também nas performances dos atores. Porém, eu vi um certo problema no Paul Bettany, que é o seguinte: ele está tentando muito ser Dick Van Dyke, e isso em alguns pontos pode se tornar um pouco over. É o que acontece em uma sequência do segundo episódio, que eu achei que ele se excedeu demais. Já a Elizabeth Olsen, eu achei que ela está com um tom bem adequado a esse perfil da personagem durante a década de 50 e 60, com umas certas vozes afetadas, um ar meio singelo e inocente, que acaba caindo bem na personagem, apesar que os 2 não são um grande destaque. O grande destaque desses 2 episódios acaba sendo para Agnes, o que é até que bem curioso e interessante, pois, segundo teorias, a Agnes pode ser a Agatha Harkness, uma mulher que ficou conhecida nos quadrinhos por guiar a Feiticeira Escarlate e fazer ela aprender a usar melhor seus poderes. Deve ter toda uma trama por trás desse mundo falso da Wanda envolvendo a Agnes, se ela for realmente a Agatha Harkness. Há também uma boa introdução da Teyonah Parris com Monica Rambeau, fora alguns astros consagrados de TV. Porém, acho que uma coisa que vai capturar muito o público quando for assistir essa série não é as homenagens, não é os personagens, não é esse filtro todo que estão fazendo. Eu imagino que o que vai capturar inicialmente o público é um mistério. Ela é uma série que ela é sim um tanto intrigante. Ela tem momentos até bem além da imaginação. Isso se deve, claro, a um trabalho de direção ali que eu achei fantástico, um trabalho do Matt Shakman. Ele é o diretor-geral da série, ele está dirigindo os 2 episódios, acho que ele vai dirigir quase todos. E ele é um veterano da TV, ele trabalhou já em Mad Men, em Fargo, Game of Thrones, recentemente em Succession. Ele dirigiu muitas coisas da HBO
e ele tem um tom que eu até achei interessante. Nessas cenas mais sinistras, você vê algo que você não costuma ver na Marvel, você vê um posicionamento de câmera muito bem orquestrado ali. É uma cena que, tipo, fica só um close bem colocado, uma trilha crescendo aos poucos, ou um zoom chegando aos poucos no rosto do ator. São takes que acabam criando uma aura sinistra e perturbadora que nos faz ficar mais interessados no que pode acontecer nessa série, que são esses mistérios, esses momentos de glitch, esses bugs. Há momentos como se o mundo de fora estivesse invadindo esse mundo sitcom. E isso cria algumas cenas assustadoras e extremamente empolgantes, de certa forma, mesmo que de uma forma meio desesperada. Outro item que funcionou bem é a questão dos comerciais falsos, que eles parecem surgir com a propaganda do universo, mas há pistas escondidas aqui e ali para o que pode acontecer na série. E muitas dessas coisas estão conectadas totalmente com memórias reprimidas da Wanda. São referências às bombas jogadas pelo Tony Stark, referência ao tempo que ela foi um experimento do Barão Von Strucker, pré-Era de Ultron, que eles eram prisioneiros, eram experimentos, né, do Strucker. Isso gera um contato interessante com a série, porque ela será algo muito divertido de acompanhar semanalmente, querendo decifrar e entender melhor tudo o que está acontecendo nesse local. Essa também é uma série que fará, sim, ligações com o universo. Ela fará um link com o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E eu imagino que é uma série que irá dar uma base do surto da Wanda e de elementos místicos e científicos para a trama do Doutor Estranho, além de ser uma oportunidade única de eles darem finalmente desenvolvimento para esses personagens, que até então eles serviam muito de apoio e de base para o arco dos outros Vingadores, até porque eles só apareciam nos filmes de crossovers. O grande problema é que esses pequenos momentos de quebra não são muito frequentes. Eu acho que eles tinham que ocorrer com mais frequência. O segundo, ele acelerou isso em relação ao primeiro. Isso pode atrapalhar um pouco, porque o que você vê ali é apenas os atores, até o momento, emulando esses personagens de sitcoms. Você ainda não vê realmente o arco deles. É preciso estabelecer o arco deles, assim como é preciso ter mais esses momentos sinistros aparecendo para a gente adentrar mais dentro dessa história sinistra de formação da Wanda que viaja por sitcoms. Pois, como eu disse, eu associei isso a uma fuga pelo mundo perfeito das sitcoms, mas isso ainda não foi devidamente apresentado. Mas eu acredito que deve ser isso mesmo, deve ser apresentado nos próximos episódios, assim como acho que devemos ter logo uma frequência maior. Eu não acho realmente que dos 9 episódios eles vão fazer 6 episódios, cada um em uma década. Isso seria um tanto maçante. Eu acho que eles vão acabar acelerando esse processo. Deve ter episódio que se passa em 2 décadas, porque conforme ela vai fugindo, provavelmente eles devem estar chegando cada vez mais perto ao redor dela, que eu imagino que é a organização SWORD, que vai ser apresentada. E fora que tem 3 personagens que estão confirmados na série, que é a Kate Dennis, né, como a Darcy, aquela estagiária e amiga da Natalie Portman no Thor 1 e 2, e o Randall Park vivendo seu papel de novo daquele agente da FBI que estava ali em Homem-Formiga e a Vespa. E a Monica Rambeau, que é aquela garotinha lá do Capitão Marvel, e provavelmente terá seu arco também de formação com uma Photon. Esses 2 primeiros episódios serviram como uma grande abertura. Eles trazem o plot, tem uns probleminhas aqui e ali, mas acaba sendo uma premissa muito interessante. O jeito que eles nos introduzem seus conceitos e o que eles estão prometendo trazer para o futuro da série. Inclusive, um fato curioso é que, inicialmente, eu não pensei que a Marvel ia entregar uma primeira série assim. Eu achei que eles iam mastigar, mas não é que tenha uma linguagem totalmente abstrata essa série. Essa série não é Legion, por exemplo. Porém, ela dentro desse contexto de MCU, ela é sim diferente e muito especial e será um produto provavelmente muito marcante para muita gente. Mas eu fiquei positivamente muito empolgado e feliz deles não terem seguido por um caminho tão básico a princípio. Eu imagino que o final da história vai ser um filme da Marvel com vários efeitos e muita pancadaria. Eu não tenho dúvidas disso. É só uma estrutura que eles estão criando inicialmente. Eu pensei que teríamos uma abertura de episódio mostrando ela no mundo real, numa terapia, alguma coisa do tipo, e aí ia ter um salto, a gente já ia ver dentro desse mundo fantasioso de sitcom. Ou que teríamos uma trama paralela, juntamente desses personagens ligados provavelmente a SWORD. Mas
eles acabaram caminhando para esses lados. Eu acabei achando isso uma grande vantagem para a série. Ainda que ela acabe encontrando, sim, empecilhos nesse seu caminho, é um esforço extremamente válido. Eu só peço para que acelerem um pouco alguns processos para não ficar maçante e que a gente adentre logo nos objetivos, nas questões, dúvidas e desejos de Wanda dentro dessa história e dentro do MCU no geral. Mas eu aprovo totalmente, eu estou totalmente intrigado, estou criando teorias adoidadas aqui na minha cabeça. É uma série realmente que vale dar uma acompanhada. É um ótimo reinício para o MCU. É um retorno triunfal, caminhando para lados diferentes do que pensávamos ser o MCU. E é uma história que provavelmente deve crescer muito a cada episódio. Inclusive, os créditos finais são totalmente estilosos e, na minha sincera opinião, provavelmente deve ter alguma sequência de ação com um tom muito próximo do que são esses créditos finais. Se você curte a Marvel, provavelmente você vai ficar muito feliz quando ver aquele logo da Marvel Studios iniciando no começo do episódio. É bem aconchegante. Então foi isso, essa foi minha review dos 2 primeiros episódios lançados de WandaVision. E se você quiser ver eu falando mais e ao lado de outros convidados ilustres, então, meus amigos, você tem que conferir meu novo podcast que eu lancei, chamado Crossovercast, que em seu lançamento eu estarei ali ao lado de vários convidados especiais para comentar desses 2 primeiros episódios de WandaVision, com várias perspectivas, teorias e análises sobre o que foram esses 2 episódios. Então é isso, meus amigos, vejam a série, se divirtam, aguardem o podcast e a gente se vê na próxima semana, que essas serão reviews semanais, isso mesmo. Eu estarei aqui de novo, mais uma vez, semana a semana, acompanhando uma série e trazendo as reviews para vocês. Então é isso, minha gente. Até mais e falou!